Muito bem, amigos. Começando as resoluções da Unicap 2024.1. Depois mando um vídeo explicando o que eu achei dessa prova. Mas de antemão, vamos lá. A primeira questão é uma questão de probabilidade, que ele fala de uma quantidade de exames, tá? Para detectar câncer, né? E ele fala que existe a necessidade de uma exatidão, né, na hora do diagnóstico, de acordo com o tipo do exame, né? E aí ele coloca uma tabela. E nessa tabela ele divide entre positivo e negativo, presença ou não do tumor, né? Da doença. Então, o que foi que eu fiz para sintetizar aquilo que a gente já tinha feito inúmeras vezes, ó? Vê se ajuda, ó. Ó, não sei se você lembra, ó. Aí, ó, qual é a ideia? A ideia é, aqui, ó, positivo, negativo, presente, ausente. Tô só replicando a tabela. Aí aqui tem 7, aqui tem 1, aqui tem 8, aqui tem 2, aqui tem 10, aqui tem 9, aqui tem 11. Só que agora vem a parte que a galera perdeu porque não leu um detalhe. Qual a probabilidade de estar presente ou, o conectivo é ou, dá positivo. Aí, ó, vê a confusão. Quando eu falo ou, tem gente que é positivo, certo? E tem gente que é presente. Só que aí tem o presente positivo. Vê só a confusão. Probabilidade de A ou B. É a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A em interseção com B, que não tinha caído ainda. Então, o que é que eu quero? A ou B. Probabilidade de ser presente. Vou botar cada um de uma cor. Presente. Quantos são presentes? 9 de 20. Porque aqui são 20, ó. Então a probabilidade é 9 para 20. Mais, mudar de cor. Mudar de cor. Amarelo. A probabilidade de ser positivo. Quantos positivos são? 8 de 20. Então tá aqui, ó. 8 de 20. Agora vem a parte que você não percebeu. De onde vem esse 8? 7 mais 1. De onde vem esse 9? 7 mais 1. Então isso aqui, esse 7 está sendo contado duas vezes. Ele está sendo contado para o 9 e ele está sendo contado para o 8. A mesma pessoa está nos dois grupos. Então eu tenho que tirar 7 de 20. Então 17 menos 7, 10 de 20, 1 meio. A probabilidade é de 50%. A alternativa correta é a letra A. Vamos lá. O problema número 72 da Unicap Medicina diz que uma clínica pediátrica atende os pacientes no horário das 14 às 18 horas de segunda a sexta. Então, se a clínica atende das 14 às 18 horas, são 4 horas de funcionamento. Tá bom. Só que ela trabalha num período de 20 dias e nesses 20 dias fez 160 atendimentos. Se o tempo médio de atendimento cai em um terço, quantos atendimentos a mais podem ser realizados? Então, vamos lá. Primeiro, o que seria a média? Seria a divisão do número de atendimentos
pelo número de dias. Como foram 160 atendimentos em 20 dias, é 8 atendimento dia. Porém, em 4 horas de trabalho, tá? Nós temos o equivalente a 240 minutos. Então, se eu pegar 240 e dividir por 8, isso vai dar 30. Então, o que é 30? É o tempo de atendimento por pessoa. Por pessoa. Só que lembre que isso reduziu 1/3 de 30. Ou seja, reduziu em 10 minutos. Então, o atendimento que antes agora era para 30 minutos, agora é para 20. Por quê? Porque sobrou 20. Então, se eu fizer o mesmo pensamento, que é 240 dividido por 20, isso vai dar 12. Obviamente, como são 20 dias de trabalho, são 12 atendimentos dia. Como são 20 dias de trabalho, 20 vezes 12, isso vai dar 240. Só que ele quer saber o número de atendimentos a mais. Então, antes era 160, agora pulou para 240. Então, houve um aumento de 80. A alternativa correta é a letra D. Vamos nessa. O problema número 73, que é esses problemas de dosagem de remédio, clássico em vestibulares de medicina, que ele fala o seguinte, que um paciente de 50 quilos com hipertensão aguda foi tratado com a norepinefrina, que administra através de uma bomba de infusão, e aplicou a medicação durante 4 horas. Então vamos lá. Vamos se concentrar numa coisa. O paciente tem 50 quilos e tomou remédio durante 4 horas. Bom guardar isso pra gente. Aí, a norepinefrina é armazenada em frascos com 5 ml de solução, contendo cada frasco dessa substância 6 miligramas dessa substância. Então vamos lá, calma. Aí, vamos separar a coisa. Veja. Frasco, valor. Um frasco, independente do tamanho, ele tem 6 miligramas. É um problema. Joia? Tá bom. Se a dosagem é de 2 microgramas, e essa informação ele dá aqui, ó, o micro. Tá vendo aqui, ó? Se 1 micrograma, veja, se a dosagem é de 1 micrograma por quilo a cada minuto. Então, quais são as grandezas? Vamos lá. Peso, dose, tempo. A cada 1 quilo são 2 microgramas. Só que 1 micrograma é 10 elevado a menos 3. Então, aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 3 em 1 minuto. Só que lembre que o paciente toma o remédio em 4 horas. 4 vezes 60, 240 minutos. 240 minutos. O que é que ele deseja? Quantos frascos ele vai tomar? Tá certo? Mas o peso do paciente é de 50. Dosagem X. Lembrando que é uma regra de 3 normal. Quanto maior o peso do paciente, maior a dosagem. Quanto mais tempo, mais remédio ele toma. Portanto, teremos 2 vezes 10 a menos 3, x. 1 sobre 50, 1 sobre 240. Quando você aplicar meios pelos extremos e multiplicar tudo, 2, 10 a menos 3, 50, 240. Então, quando você fizer essa conta, vai dar 24 miligramas.
certo? Então, esses 24 miligramas que você acabou de encontrar equivale a quantos frascos? F. Então, 6F, eita, deixa eu apagar aqui, 6F é igual a 24, F é igual a 4 frascos. Você procura a sua resposta na letra C, questão de regra 3, sempre comum. Muito bem, esse problema número 74, eu achei ele bem confuso, e eu acho que a Unicap ela fez isso de propósito, mas tudo bem. Ácidos graxos presentes em peixes e frutos do mar reduzem os riscos de parto prematuro ou de bebês de baixo peso. Um estudo realizado em acompanhamento da gestação avaliou 800 mulheres. Tá bom. Entre as que nunca comem peixe, que ele não dá, 10% deram à luz a bebês abaixo do peso ideal. Então, vou grifar isso. 10%, presta atenção, ó, daquelas que nunca comem peixe, 10% deram luz abaixo do peso ideal. Tá. No grupo das gestantes que consomem 15 gramas uma vez por semana, que você vai ver que essa informação não serve de nada, esses 15 gramas, a porcentagem encontrada foi de 2%. Então, a porcentagem encontrada foi 2%. Supondo que nessa pesquisa não houve bebês acima do peso e que, essa informação é muito preciosa, 736 mulheres deram à luz com peso ideal. Então, consequentemente, a diferença para 800 não tem o peso ideal. O número de mulheres, vou mudar até a cor, o número de mulheres que consumiam peixes e tiveram bebê com peso ideal foi de... Essa questão é aquela questão do diagrama, falso positivo, falso negativo. Mas como já caiu tanto, ele deixou o texto extremamente confuso, pô. Então eu vou fazer ela com bem calma. Vê. Mulher que come peixe. X. Mulher que não come peixe. Y. Total de mulheres. 800. Última frase. Peso ideal. Peso ideal. 736. Abaixo do peso. A diferença para 800. 64. Aí, vê só a confusão. 800 é o total. Vou fazer com bem muita calma. Vê. Come. Não come. Não come. X e Y. Vou continuar o diagrama. Vê a confusão. Aí pode estar abaixo do peso. Peso normal. Abaixo do peso normal. Porque ela pode estar abaixo do peso ou no peso normal, independente ou não de comer peixe. Só que o texto diz que abaixo, se a mulher não come peixe, 10% deram à luz abaixo do peso normal. Então aqui é 0,1Y. E 2%
certo? Epa, não come, desculpa. Vou apagar aqui. Desculpa, vou apagar. Não come peixe e está abaixo do peso é 0,1Y. Consequentemente, come peixe, certo? Mas está abaixo do peso é 2%. Aqui, ó. 0,02x. Aí, ó, vamos lá. Qual é a primeira equação? X mais Y igual a 800, que é o total de mulheres. Agora, quem são as que estão abaixo do peso? 64. Só que pode estar abaixo do peso comendo peixe e pode estar abaixo do peso não comendo peixe. Igual a 64. Aí o que é que ele quer? O número de mulheres que consomem, ou seja, peixe, ou seja, do X, mas que está no peso ideal. Eita danado! O que é o peso ideal? 0,98 das que comem peixe. Então, depois que eu resolver o sistema e achar o X, eu vou ter que multiplicar por 0,98x. Vou multiplicar a equação de baixo por menos 10. Então, terei x mais y igual a 800 menos 0,2x menos y menos 640. Quando eu fizer isso aqui, vai dar 0,8x igual a 160. Então, quando eu fizer a conta, x vai dar 200, que a Unicap botou na letra C, mas não é. 200 é o total de mulheres que comem peixe. Só que das que comem peixe e teve peso ideal, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ou seja, eu vou tirar 0,98 de 200, pô, que é 196. A alternativa correta é a letra B. Confusa, na hora de prova, sinceramente, difícil mesmo. Vamos lá. O problema de número 75, que é um problema bem de boa, tá? Ele foi de função, nada muito tenso, tá? Ele quer saber a alternativa correta. Ele bota dois gráficos, né? O gráfico A, que é o pontilhado, o gráfico B, que é o gráfico contínuo. E ele quer saber a correta. Até por eliminação, o aluno faz. Porque é o seguinte, vê. A lei de formação B de T, que é o fechadinho, é uma função constante. Falso. Por que falso? Porque se você parar para pensar, você tem um gráfico decrescente, ele não é constante. A função A de T é decrescente. Ou seja, a serrilhada ela é decrescente. Porém, B de T é crescente. Falso. A de T igual a B de T admite duas raízes. Para admitir raízes, ponto comum. Não dá. Se você igualar as duas, só tem um ponto comum, uma raiz comum. Falso. Falso. B de T é maior do que A de T em todo o intervalo, de 0 a 1. Ou seja, ele está dizendo que todo o trecho da função B está acima da função A, daqui até aqui. Ele só está aqui, ó, acima, nesse espaço. Nesse espaço para frente, ele está abaixo. Esse item é falso. Então, já por eliminação, você já marca a letra E. Na letra E, ele fala o seguinte: se o coeficiente angular fosse menos 0,16, porque veja só, como o gráfico é uma reta, y igual a ax mais b. Perceba que no zero, aqui é 1,6, então é ax mais b. Então a função é y igual a alguma coisa mais 1,6. Se o coeficiente angular fosse menos 0,16, então a minha função completa seria menos 0,16x mais 1,6. Se o t fosse 10, ou seja, menos 0,16
vezes 10 mais 1,6 menos 1,6 mais 1,6 daria 0. Pronto. Daria 0. A alternativa correta é a letra E. Vamos lá? O problema número 76 diz assim: o estudante João resolveu enviar para os seus pais a seguinte hashtag. Hashtag Fera Unicap. Pronto, essa foi a hashtag. Porém, por erro de digitação, os pais receberam a seguinte mensagem. Hashtag FUEA FU, deixa eu fazer direito aqui. FUREACIP. Ao perceber o erro, informou apenas que as vogais não estavam na ordem correta. Então, com licença, só o que não está na ordem correta é isso aqui, ó. O resto está tudo certinho. O número mínimo de tentativas que os pais devem fazer para garantir o acerto. Ou seja, quantas tentativas os pais vão fazer. Ou seja, é só trocar a posição das letras o máximo que puder até chegar em Fera Unicap. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E as consoantes ficam juntas. Ficam na mesma posição. Permutação de 5 com repetição de 2. Isso é 5 fatorial, 2 fatorial, 5, 4, 3, 2, 2, cancela o 2, isso vai dar 60. Está feito. A alternativa correta é a letra C. Vamos nessa. O problema número 77, que na minha visão, realmente, ele foi uma questão difícil. Não achei uma questão nada agradável, mas paciência, ele fala o seguinte. Os raios de uma circunferência, certo? Os raios da circunferência da figura 1 estão em PG, cujo produto é 8. Considere que os triângulos todos são equiláteros, estão dentro, cada um de uma circunferência, né? Tá. Se a área do triângulo menor é P, marque no gabarito 4P. Então, qual foi a ideia aqui? A ideia primeiro é você se ligar numa coisa. Veja. O raio da primeira multiplicado pelo raio da segunda multiplicado pelo raio da terceira tem que dar 8. Porém, entenda. Como é uma PG, elas estão em PG, vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, o número 3, certo? E a razão fosse 2. O primeiro seria 3, o próximo seria 3 vezes 2, o próximo seria 3 vezes 2 vezes 2. Então, por exemplo, se o primeiro termo fosse x, o outro era x vezes 2, o outro era x vezes 2 vezes 2. Então aqui, ó, cada termo que avança, eu multiplico pela razão uma vez, certo? Só para você lembrar o conceito básico. Então, se o primeiro termo for R, o próximo é R vezes Q. E o próximo é R vezes Q ao quadrado. Igual a 8. Só que quando eu multiplicar R vezes R vezes R, vai ficar R ao cubo. Q ao cubo igual a 2 ao cubo. Então, eu posso dizer o seguinte, que R, Q ao cubo é 2 ao cubo. Então, R vezes Q é igual a 2. Então, eu tenho um produto de dois números que dá 2. Só pode ser R igual a 1 e Q igual a 2. Mas por quê? Eu vou dizer por quê. Porque percebe que à medida que os termos avançam, os triângulos vão aumentando.
Certo? Tá? Então, ó, ele começa de dentro e vai crescendo, 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 tá ligado? Então, ó, é como se a primeira circunferência fosse raio 1, a outra 2 e a outra 4. Só que entenda, eu preciso do lado, não preciso do raio. Porém, o triângulo é equilátero. Veja, como é um, você concorda comigo? Preste atenção. Vou botar de azul, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É o raio, concorda? Só que o segmento que vai, lembrando o conceito de baricentro, o segmento que vai do centro ao vértice é 2/3 da altura. Então, 2/3 da altura do triângulo equilátero é 1. Portanto, 2H igual a 3, H é igual a 3 sobre 2. Só que a altura do triângulo equilátero, a altura é L, raiz de 3 sobre 2, igual a 3 sobre 2. Aí eu cancelo. Então, L é 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, 3 raiz de 3 sobre 3, joia? Raiz de 3. Então, o lado que eu estou procurando é raiz de 3. Como é que seria a área do triângulo? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vai ficar raiz de 3. Deixa eu botar mais aqui, mais curtinho. A área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Portanto, raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4. Só que ele quer que você pegue a área e multiplique por 4. Então é 3 raiz de 3 sobre 4 vezes 4. Cancela 3 raiz de 3. Então a alternativa correta é a letra A. No meu entendimento, não é uma questão fácil, principalmente por se tratar de um vestibular de medicina bem específico. O problema número 78 é um problema de análise gráfica, nada muito tenso, é só você olhar as informações do gráfico. A porcentagem de mulheres cujos bebês foram internados em um UTI neonatal em diversas faixas de escolaridade e estratificação de acordo com o critério se tiveram ou não a doença hipertensiva específica de acordo com o gráfico 2. Tá pequenininho aqui, mas eu vou te indicar, tá bom? Não teve a doença, parece esse tijolinho aqui, ó. Vou botar o seguinte, o amarelinho não teve a doença. O escurinho teve a doença. Aí ele quer saber o correto. Aí, ó, analisando um por um, você praticamente não faz cálculo nenhum, é só análise gráfica mesmo. Vê. A faixa de escolaridade mais frequente, que teve mais frequência de pessoas, foi 4 a 7. 4 a 7 você teve 15 e 14. Mas o outro, ó, de 8 a 11, teve 27 e 30. Então a frequência maior foi aqui, ó. Então isso aqui é falso. Em todas as faixas de escolaridade, a porcentagem de mulheres cujos bebês foram internados em um UTI, a maior foi maior do que aquelas que tiveram DHEG. Em todas não. Em todas não. Porque tem uma que é menor. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? 15 não teve, 14 teve. Essa aqui, ó. Já é falso. Quanto maior a escolaridade, maior a frequência de mulheres cujos bebês foram internados. Quanto maior a escolaridade, maior a faixa. Certo? Sério? Não. A escolaridade passa e aqui diminui, ó. Falso. Mais de 35% das mulheres, cuidado, tiveram internações com pelo menos 8 anos de escolaridade. Pelo menos 8. De 8 para cima, ó. 8 para cima. Então aqui eu tenho 30.
e eu tenho 16. Aqui já passou de 46, ou seja, verdadeiro. Deixa eu só conferir. Questão número 78, letra D, verdadeira. Está feito bem simples. O problema de número 79, que é um problema de geometria espacial, já é tradicional na prova da Unicap, uma questão de cone e esfera. Um cone reto e uma esfera possuem altura e raio igual a L. Então vamos lá. Aqui temos o nosso cone. Certo? A altura L. Vamos para a nossa esfera. Esfera L. Pronto. Porém, aí ele fala o seguinte aqui, ó. Se o diâmetro da base do cone mede o dobro da altura. Então, isso aqui é 2L. Aí ele quer uma relação matemática entre o volume, né? Então, o volume da esfera, lembrando, volume do cone, 1/3 πr2. H, volume da esfera, 4/3 πr². Vou calcular os dois. Quem seria o volume do cone? 1/3 de π L ao quadrado vezes L. Volume da esfera, 4/3 de π L ao cubo. Joia? Portanto, se você parar para pensar, o volume do cone é 1/3 de π L ao cubo. Aí vê a sacada da Unicap. Aqui não é 4/3. 4/3 é 4, que multiplica 1/3 de π L ao cubo. Só que isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o volume do cone. Então, para terminar, significa dizer que o volume da esfera é 4 vezes o volume do cone. Essa alternativa você procura na letra E. Muito bem. Uma questão de função trigonométrica é bem simples, mas infelizmente, como a Unicap antecipou o vestibular, não deu para ensinar, né? Paciência. Vamos lá. Uma das aplicações da função trigonométrica na medicina é evidenciada na análise e no estudo da frequência cardíaca. Desta análise, podemos verificar a pressão arterial de uma pessoa. A variação da pressão sanguínea é calculada em função do tempo, de acordo com a função que aqui está, que eu vou explicar direitinho. O valor máximo, o valor mínimo e o período. Só uma lembrança breve. A função cosseno é a função trigonométrica que está na horizontal. Só que no círculo trigonométrico, a circunferência tem raio unitário. 1, menos 1, 1 e menos 1. Então, ela varia entre menos 1 e 1. Isso é o seu mínimo e isso é o seu máximo.
Só que tem que tomar cuidado numa coisa aqui. Veja só. Aí é que está um problema. Porque aqui é negativo. Aí vai inverter a coisa. Veja. Presta atenção. Se eu pedir o máximo, eu iria trocar isso aqui por 1. Mas quando eu trocar por 1, ela vai diminuir. Então, eu vou ter o máximo quando o cosseno for mínimo, tá ligado? É o contrário, porque é negativo. Deixa eu lhe explicar novamente. Para eu obter o valor máximo, ou seja, para que isso aqui suba, isso aqui tem que ser negativo. Sacou? Então significa dizer que a pressão P de T será 100 menos 20 que multiplica menos 1, ou seja, 120. Isso acontece porque aqui na frente é negativo, pô. Agora vamos pensar, para ser mínimo, vai acontecer quando isso aqui for máximo, for 1. Porque para ser mínimo ela tem que diminuir. Então, P de T será 100 menos 20 vezes 1, que é 80. E o período é sempre 2π sobre K. Quem é K, Marconi? K é o número que acompanha a variável, que é o T. Então, quem seria o período? 2π, 8π sobre 3. Repete a primeira, inverte a segunda. 8π por 2 vai dar 4, 0,75. Então, a resposta que você procura é 120, 80 e 0,75.